Recentemente vem sendo muito repetido que o exército alemão na Segunda Guerra Mundial foi movido por conta das drogas, que as drogas, notadamente uma anfetamina chamada Pervitin, teria feito dos soldados alemães super soldados. Ou seja, que o sucesso e resistência do soldado alemão na Segunda Guerra Mundial se deveria ao uso amplo de drogas. Teria sido isso verdade? Hoje a gente vai saber que, na verdade, os aliados eram muito mais viciados em drogas do que os próprios alemães. Antes de começar esse vídeo, eu vou te recomendar o meu livro que já está publicado e à venda, viu? O Átomo como Arma. O Átomo como Arma conta a história do projeto Manhattan, que desenvolveu as bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. Lá você vai conhecer toda a história da pesquisa nuclear, desde o comecinho, lá no começo do século XX, até as grandes inovações feitas por cientistas e militares que resultaram no projeto Manhattan. Vai conhecer as biografias de gente importante, feitos que marcaram o desenvolvimento dessa arma tão significante para a história humana e, por fim, vai acompanhar como é que elas foram lançadas sobre o Japão. Então, garante o seu exemplar de O Átomo como Arma, clicando no link da descrição ou então lendo o QR Code que está bem aqui, tá? Lembra que o livro está com preço promocional, vai ficar mais caro, então garante logo o seu e boa diversão. E agora, bora lá para nossa história. Já tem uns anos que a internet, particularmente aqui o YouTube, foi populado por uma sequência de vídeos que atribuem o sucesso do soldado alemão na Segunda Guerra Mundial ao Pervitin, uma variante da anfetamina, né? Na verdade, uma forma comercial de anfetamina que era sim usada na Alemanha durante os anos do pré-guerra bastante, particularmente entre a população civil. E conquanto o uso de Pervitin pelo exército alemão tenha sido bastante difundido, particularmente nos primeiros meses da guerra, e quando eu digo isso, eu quero dizer que o uso de Pervitin atingiu o seu ápice entre os meses de abril e julho de 1940, ou seja, durante a Batalha da França. O uso dessa droga posteriormente caiu em declínio pelo exército alemão, particularmente a partir de 1942, quando o governo do Terceiro Reich restringiu oficialmente o seu uso devido ao seu alto potencial de vício. Mas a conversa já tinha se espalhado e, inclusive, resultou em filmes, né, como esse curta aqui de 2024, chamado Pervitin, com o subtítulo A Guerra é uma Pílula Amarga de Engolir. Não só esse curta bastante obscuro aqui, mas também o novo filme Der Tiger, né, do estúdio Amazon, lá da Alemanha, também conta na sua premissa que aqueles soldados estariam sendo abastecidos pela metanfetamina da Alemanha nazista. Muito bem, eu uso então como fonte esse artigo aqui, ó, Medical Science and the Military, the Allies' Use of Amphetamine During World War II, Ciências Médicas e os Militares, o uso de anfetaminas pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, publicado em 2011 pelo professor Nicholas Rasmussen. Nicholas Rasmussen é um historiador norte-americano que atualmente trabalha na Universidade da Nova Gales do Sul, lá na Austrália, e ele tem uma linha de pesquisa bastante ampla sobre uso de substâncias tóxicas viciantes, uso de drogas, como que o uso de drogas se desenvolveu durante a história humana. E em 2011, ele publicou esse artigo, que permanece até bastante obscuro até hoje, dissecando o uso de anfetaminas pelos aliados na Segunda Guerra Mundial, com destaque para os ingleses e os norte-americanos. Embora essa aqui, ó, seja a versão mais famosa da droga que a gente conhece, né, o Pervitin, que foi desenvolvido e vendido na Alemanha nazista e usado pelas tropas em grande quantidade em 1940, né, essa outra versão aqui, muito menos conhecida, foi muito mais utilizada. Esse aqui é o sulfato de benzedrina. Trocando em miúdos, é o nome comercial da anfetamina que foi desenvolvida e também vendida nos Estados Unidos durante os anos 30.
Para a gente começar a entender a história, a anfetamina foi criada em 1929, inicialmente como um remédio para asma. Mas em 1932, esse laboratório aqui, ó, SmithKline and French, conseguiu a patente da substância e começou a vendê-la no mercado como tabletes de sulfato de benzedrina. Em meados dos anos 30, sulfato de benzedrina era receitado para basicamente tudo, desde cólicas menstruais até para se parar de fazer xixi na cama. Mas um uso bastante difundido e bastante receitado dessa droga era para combater a depressão. Presta atenção nessa publicidade de 1945, patrocinada pelo laboratório SKF, o dono da benzedrina. Você vê ali atrás o sujeito com a cara de depressão, totalmente triste, mas como se fosse apenas uma sombra da pessoa que ele se torna depois, né? Uma pessoa feliz, uma pessoa confiante. Então, a droga teria feito ele ficar muito mais saudável, muito mais feliz, muito mais produtivo. E olha só o que está escrito aqui no anúncio. Somente na última década foi disponibilizado uma arma terapêutica, né, o sulfato de benzedrina, capaz de aliviar a depressão, superar a fadiga crônica e quebrar o ciclo vicioso da anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer. Mas apesar dessa ofensiva publicitária para vender a droga para um público bastante amplo, estudos médicos ainda dos anos 30 apontaram que a anfetamina aliviava sim a depressão, mas ela piorava casos de ansiedade. E relatos da indústria que vendia a ideia de que a droga aumentava a inteligência do indivíduo já foram contraditos ainda naquela época pelo neurologista americano Abraham Mearson, que publicou um estudo dizendo que a anfetamina não aumenta a inteligência do indivíduo, mas ela amplia sua confiança e também iniciativa. Em 1941, quando o exército dos Estados Unidos já se preparava para um possível envolvimento na Segunda Guerra Mundial, esse problema aqui passou a integrar as discussões de mais alto nível lá em Washington. Esse aqui era o shell shock, um problema psiquiátrico que afligia diversos soldados já na Primeira Guerra Mundial. Em 1941, o termo shell shock estava começando a ser substituído por neurose de guerra e era clinicamente descrito como um dano à organização mental do soldado, que se via incapaz de escapar de uma situação ameaçadora. Os generais sabiam que baixas por fadiga de combate provavelmente seriam muito numerosas. E os médicos do exército indicaram que a adrenalina era uma substância que poderia evitar que o soldado entrasse em colapso nervoso enquanto ele se encontrava em perigo. Mas enquanto a adrenalina realmente ajuda o corpo a superar dificuldades no curto prazo, no longo prazo, ela acaba causando diversas sequelas ao organismo. E o entendimento médico da época era que a fadiga de combate estava justamente relacionada à fadiga física do corpo devido à descarga bastante prolongada de adrenalina. Então, por isso mesmo, para combater a fadiga física, eles passaram a receitar anfetaminas. E vamos lembrar que devido ao uso bastante extenso de anfetaminas por esportistas nos anos 30, já era conhecido no começo dos anos 40 o potencial de vício da droga. Mas em tempos de guerra, o generalato decidiu ignorar esses indícios, porque na época também foram difundidos diversos mitos de que o sucesso militar alemão em 1940 se devia justamente ao uso do Pervitin, da anfetamina alemã. E um caso bastante exemplar disso seria justamente o uso de Pervitin pelos pilotos de Stuka, que então aguentariam com muito mais facilidade as forças G bastante extremas a que eles eram submetidos durante os mergulhos. E aí entra em cena esse médico britânico aqui destacado pela seta vermelha, o Dr. Roland Winfield, um médico da Real Força Aérea, a RAF. Winfield decidiu estudar os efeitos da anfetamina no comportamento de tripulações da RAF em missões de longa duração. Então ele começou a voar como observador diversas missões de patrulha antissubmarino em hidroaviões Sutherland.
Missões essas que duravam mais de 12 horas. Ao observar como os pilotos drogados se comportavam em comparação com pilotos não drogados, Winfield observou que a anfetamina causava um efeito óbvio de bem-estar aparente. Fazia com que o soldado começasse a sorrir mais e tivesse mais energia para executar suas tarefas. Logo em seguida, Winfield também embarcou em bombardeiros quadrimotores do Comando de Bombardeio da RAF, que realizavam missões noturnas sobre a Alemanha. E lá ele viu o potencial da anfetamina ser levado ao ápice. Winfield descreve como numa determinada missão de bombardeio, o céu sobre o alvo estava encoberto e a maioria das tripulações simplesmente bombardeou de dentro das nuvens, não enxergando o alvo no solo. Mas uma tripulação que estava sob efeito das anfetaminas simplesmente mergulhou para baixo das nuvens e se expôs a todo o fogo antiaéreo alemão com a justificativa de levar a missão a cabo a todo custo. Numa outra missão nos arredores de Paris, ele viu uma tripulação de Lancaster abaixar o nível do voo para menos de 50 metros para atirar e destruir uma guarnição de arma antiaérea 88mm alemã. Então, no fim das contas, depois de todas essas observações, Roland Winfield recomendou o uso de anfetaminas para todas as tripulações britânicas em combate na linha de frente. Aceitando a recomendação de Winfield, a RAF, então, em 1942, fez compras imensas de anfetaminas para distribuir para os seus aviadores. E a instrução emitida no final daquele ano foi a de que cada tripulante deveria tomar 2 tabletes de 5 mg, um total de 10 mg, antes de partir para as missões. O general Bernard Montgomery, aqui na direita da fotografia, também era um grande adepto do uso de anfetaminas pelas tropas. Ele chamava as anfetaminas de droga da confiança contra o medo que suas tropas tinham de Irving Rommel. Para comprovar a efetividade da anfetamina, Montgomery fez 2 testes. Ele colocou 2 batalhões em marcha, um usando drogas e outro sem drogas, concluindo que o batalhão que usou as drogas chegou mais rápido à linha final. E no segundo teste ele usou 2 grupos de combate em extenuantes 56 horas de troca de tiro, montagem e desmontagem de metralhadoras, construção de trincheiras, concluindo com uma marcha de 10 quilômetros, percebendo que a tropa que estava sob efeito de anfetamina tinha chegado 11 minutos antes da outra que não tinha efeito de drogas na linha final. Depois desses testes aí, Montgomery distribuiu em larga escala anfetamina para suas tropas no Egito e durante a Batalha de El Alamein era amplo o uso de anfetaminas pelos soldados britânicos no ataque. E sabendo disso hoje, eu confesso para você que eu entendo um pouco melhor como é que aqueles soldados britânicos encararam aqueles ataques a campos minados vastíssimos que o Afrika Korps tinha colocado na frente de El Alamein. E comparando com a indicação médica da RAF, que tinha indicado o consumo de 10 mg por tripulante antes das missões, em El Alamein, o Comando do Oriente Médio do Exército Britânico recomendou o consumo de 20 mg por soldado antes do ataque. A conta do uso abusivo dessas substâncias pelos soldados ainda chegaria para muitos deles, mas na época os seus governos simplesmente escolheram não escutar as indicações de que isso claramente aconteceria. Da mesma forma, a gente também pode perceber sinais claros de algo que pode nos prejudicar no futuro, como a falta de cuidado com os nossos investimentos. Pensa comigo, onde é que você quer estar daqui a 20 ou 30 anos? É bom que a gente comece a cuidar disso hoje, diversificando os nossos investimentos. E é por isso que eu estou muito feliz em apresentar para você o nosso parceiro de excelência, o MB, ou Mercado Bitcoin. O MB é a plataforma de investimentos digitais líder na América Latina, com mais de 4 milhões de clientes e eu sou um deles. Ela é referenciada pela CVM, Receita Federal e Banco Central. Então fica tranquilo que a MB é uma plataforma séria e de confiança. E embora a MB seja realmente muito mais do que Bitcoin, te oferecendo inúmeras variedades
de investimento digital para você experimentar, hoje eu estou aqui para te falar exclusivamente do Bitcoin. Eu comprei meu primeiro Bitcoin ainda em 2017. Olha só, dá uma olhada no gráfico como é que ele subiu de valor desde então. Na última década, o Bitcoin subiu na média de valor cerca de 70% ao ano, enquanto o nosso real, no mesmo período, perdeu 50% de sua capacidade de compra ante o dólar. E olha só, se você acompanha notícias diárias do Bitcoin, vai ver que num dia ele sobe, no outro ele desce, e isso é completamente normal para um ativo de renda variável. Mas o importante é, se você olhar o gráfico de longo prazo, vai ver que a tendência dele sim é realmente continuar subindo. Então, se você ainda não conhece o Bitcoin, cara, dá uma chance porque tá na hora de conhecer. E para começar com isso aí, tudo que você tem que fazer é abrir sua conta no MP. Um processo extremamente fácil, que não vai te custar nem 5 minutos e é inteiramente grátis. E eu sei que o primeiro passo é sempre o mais difícil, então o MB vai te ajudar com isso também. Se você investir 50 reaisinhos, cinquentinha em Bitcoin na sua nova conta no MB, em até 7 dias a plataforma vai te creditar mais R$ 25 para você utilizar da forma que quiser. Aí vale a pena, não vale? Mas lembra que essa promoção é só para os novos clientes da MB e ela vale por tempo limitado. Você pode abrir sua conta clicando no link na descrição e também lendo o QR Code que está bem aqui na tela. Então começa hoje mesmo a diversificar seu patrimônio e projetar o seu futuro. E agora, movendo nossa história para os Estados Unidos, a gente tem que destacar a personalidade desse médico aqui, ó, o Dr. Andrew Ivy, considerado nos anos 40 uma das maiores autoridades médicas do país. E em 1941, ele conduziu uma bateria de testes sobre a eficácia de anfetaminas na condução profissional da vida dos soldados. Essa bateria de testes conduzida por Ivy envolveu soldados de terra e também tripulações de ar. E repetidamente os resultados de todos esses testes eram inconclusivos. Mas aí, misteriosamente, em julho de 1942, com os Estados Unidos já na Segunda Guerra Mundial, o Dr. Ivy emitiu um relatório final sobre as potencialidades da anfetamina para uso militar. E nesse relatório, Ivy recomendou o uso amplo de benzedrina para todos os soldados, dizendo que ela amplia a confiança e eleva o moral diante da privação de sono e da fadiga, estabelecendo também que o soldado que usa benzedrina ignora as dores e permanece com o moral elevado. É curioso o uso médico do termo moral, que é um termo militar por excelência, justamente num período em que o país estava se engrenando para se tornar a maior potência mundial e fornecedora de armas e tropas para o mundo inteiro. Mas mesmo que o relatório de Ivy em julho de 1942 marque uma mudança bastante brusca no seu comportamento, as Forças Armadas Americanas já tinham realizado seus próprios testes internos e já haviam se decidido pela compra de benzedrina para uso pelos soldados. E em janeiro de 1943 emitiu uma ordem de compra gigantesca para os laboratórios SKF. Os historiadores hoje concordam que o ponto mais importante nessa história se deu em 1942, quando o vice-presidente do laboratório SKF, Francis Boyer, iniciou um lobby muito pesado junto a esse cara aqui, ó, o vice-secretário de guerra dos Estados Unidos, John McCloy. Boyer escreveu a McCloy muito enfaticamente, recomendando pressa para o subsecretário, dizendo que os britânicos já estavam usando anfetaminas há muito tempo e que os Estados Unidos não poderiam ficar para trás. Ante essa pressão da indústria, McCloy então encomenda estudos internos a serem feitos pela Secretaria do Cirurgião-Chefe do Exército dos Estados Unidos sobre a eficácia da droga. Estudos esses que retornam com resultados inconclusivos, mas mesmo assim, em setembro de 1942, os laboratórios SKF escrevem novamente para o subsecretário McCloy, agradecendo
pela vasta compra de benzedrina. Em fevereiro de 1943, o exército então passa a distribuir kits com 6 tabletes de 5 miligramas de sulfato de benzedrina para todos os soldados. E o comando em Washington avisa o general Eisenhower na Europa e o general MacArthur no Pacífico de que eles irão começar a distribuição de apenas 100 mil kits mensais até que a produção doméstica comece a ganhar força nos meses seguintes. Eisenhower então responde a essa notificação demandando a quantidade de 500 mil kits mensais. No segundo semestre de 1943, todas as tropas americanas, tanto na Inglaterra quanto no Mediterrâneo, já estão fazendo uso bastante amplo de benzedrina e, inclusive, é distribuído para as tripulações de voo, isso aqui, ó, um inalador de benzedrina para ser usado em voo durante as missões. E de novo, sabendo disso agora, me volta na cabeça aquela cena lá da minissérie Masters of the Air, na missão de Schweinfurt-Regensburg, que o Buck segura o avião em missão, né, mesmo com a tripulação toda ferida por estilhaços de artilharia antiaérea, mas, no fim das contas, ele quer só cumprir a missão. A gente não tem provas de que a anfetamina está envolvida no caso, mas enfim, fica a suspeita. E é uma suspeita que só vai ganhando corpo porque um relatório da Força Aérea do Exército de 1944 já mostrava que, estatisticamente, as tropas estavam usando a benzedrina numa dosagem muito maior do que a recomendada e estavam também, segundo o próprio relatório, fazendo uso recreativo da droga, fora do uso em serviço. A benzedrina também chegou para uso dos fuzileiros navais no segundo semestre de 1943 e eles já estavam fazendo amplo uso da benzedrina na invasão da ilha de Tarawa em novembro daquele ano. Um combate que foi ultra feroz, durou 4 dias, causou milhares de baixas e dizimou toda a resistência japonesa no pequeno atol. Um relatório do Comando do Corpo de Fuzileiros Navais usou os seguintes termos: a droga transforma os soldados em demônios no campo de batalha. O resultado foi que no último ano da guerra, o uso de benzedrina na linha de frente, tanto por soldados americanos quanto britânicos, foi extremamente difundido e, inclusive, as tropas que assaltaram as praias da Normandia no dia D fizeram amplo uso de anfetaminas. Enquanto isso, testes com a droga continuavam sendo feitos nos Estados Unidos e os generais chegaram na conclusão de que ela realmente ampliava o moral da tropa, ao mesmo tempo que não diminuía suas capacidades cognitivas em relação à capacidade de fazer tiro de precisão. E enquanto esse tipo de cenário se repetisse, continuou-se fazendo vista grossa quanto ao uso abusivo da substância. Apesar de que diversos estudos internos mostrassem de forma inconclusiva a efetividade da droga, não houve nenhum tipo de reação de médicos militares norte-americanos, nenhum tipo de protesto quanto ao uso da substância durante o conflito. E a benzedrina continuou a ser produzida e comprada em grandes quantidades até maio de 1945, quando os contratos foram então cessados. Muito embora, em 1950, com o início da Guerra da Coreia, novamente o exército norte-americano reiniciou a compra e distribuição de benzedrina. Num contraste marcante com a política interna da Alemanha, que, como eu já disse, em 1942 restringiu oficialmente a distribuição de Pervitin para as tropas na linha de frente, muito embora o uso mais restrito continuasse sim até o final da guerra, a política aliada de uso da benzedrina continuou bastante ampla, como mostra esse anúncio aqui de outubro de 1944, onde se lê: para homens em combate quando a luta fica difícil. Para salvar as vidas de homens em combate, através da sustentação de sua eficiência mental, para sobrepujar os sintomas da fadiga, use os tabletes de sulfato de benzedrina que estão disponíveis para consumo pelas Forças Armadas. Os tabletes são recomendados para uso em combate sob estrita prescrição médica
e somente devem ser utilizados naquelas ocasiões em que combate prolongado ou intenso, sem a oportunidade de descanso normal, são antecipados. Embora este seja claramente um uso tático ao invés de terapêutico do sulfato de benzedrina, o médico, nós acreditamos, ficará interessado em saber que esta droga, clinicamente estabelecida e familiar, possui uma aplicação militar tão distinta. As juntas médicas norte-americanas só começaram realmente a prestar atenção nos relatórios que não concordavam com esse tipo de cenário em 1945, ressaltando que os erros em combate dos soldados não eram causados por fadiga, mas sim por ansiedade, um sintoma que era comprovadamente ampliado pelo uso das anfetaminas. E hoje a literatura médica faz uso dos diversos livros de memórias de soldados americanos em 1945, onde são relatados diversos casos de frenesis de violência por esses soldados que matavam indiscriminadamente, mas que também se apresentavam com um olhar atônito, completamente confusos quando estavam na retaguarda. Esses mesmos relatórios de 1945 também comprovavam já os primeiros casos de vício na anfetamina, um fator que também se espalharia pela vida de muitos desses militares no pós-guerra. E eu vou concluir essa explicação de hoje aqui para vocês com as próprias palavras do professor Rasmussen na conclusão do artigo científico dele. Segue aqui comigo. A opinião científica principal sempre foi de que a anfetamina não era recomendada para uso militar na ausência de evidência objetiva de sua superioridade sobre a cafeína, devido ao seu potencial ao vício e efeitos colaterais. Mas a ciência acabou capitulando a uma decisão obviamente feita para agradar os militares e os interesses econômicos, bem como as evidências sugerem de direta intervenção política. Como todas as guerras, esta não pertenceu aos cientistas, mas sim aos generais, políticos e, na América, mais do que em qualquer outro lugar, aos homens de negócio. Agora me diz você aí, você já conhecia esse uso bastante amplo de benzedrina pelas tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial? Conta pra gente aqui nos comentários. Antes da gente se despedir, eu vou novamente te lembrar que o Átomo como Arma tá em preço promocional, garante já o seu antes que a venda na Amazon comece, com um preço um pouco maior, hein? Então, clica no link na descrição ou lê este QR Code que está aqui e garante o seu exemplar para você aprender sobre esse capítulo bastante importante que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial, exatamente 80 anos atrás. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, mas também, dá um joinha pra gente, não esquece de se inscrever na Sala de Guerra, para você não perder mais nada. Como sempre, eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.